Você está no canal Leitura Behaviorista e ouvirá agora o áudio do segundo capítulo do livro O Comportamento Verbal, de Skinner. Antes de iniciar, se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos capítulos. Recomendamos que tenham material em mãos para acompanhar. Boa leitura! Capítulo 2 – Problemas gerais. O comportamento verbal como uma variável dependente. Nosso assunto é o comportamento verbal, e devemos aceitá-lo na forma crua em que ele é observado. Ao estudar a fala, temos de explicar uma série de atividades musculares complexas que produzem ruídos. Ao estudar a escrita ou os gestos, lidamos com outros tipos de respostas musculares. Há muito tempo reconhecesse que este é o material com o qual são feitas as línguas, mas tal reconhecimento tem sido qualificado de forma a destruir o ponto principal. Como disse Jespersen há muitos anos, a única definição não impugnável de uma palavra é que ela é um hábito humano. Infelizmente, ele sentiu necessidade de acrescentar um ato habitual da parte de um indivíduo que tem, ou pode ter o efeito de evocar alguma ideia na mente de outro indivíduo. Da mesma forma, Bertrand Russell afirma que assim como saltar é uma classe de movimento, assim também a palavra cachorro é outra classe. Mas ele acrescenta que as palavras diferem de outras classes de movimentos corporais, porque têm um significado. Nos dois casos algo foi acrescentado para uma descrição objetiva. Tem-se dito frequentemente que tal acréscimo é necessário, mesmo quando o comportamento não é verbal. Qualquer esforço para tratar o comportamento como um movimento das partes de um organismo enfrenta imediatamente a objeção de que não é o simples movimento que importa, mas o que o movimento significa, seja para o organismo que tem determinado comportamento, seja para o observador. Afirma-se comumente que podemos ver significado ou objetivo no comportamento e, portanto, não podemos omitir tal significado de nossa explicação. Mas o significado não é propriedade do comportamento enquanto tal, mas das condições sob as quais o comportamento ocorre. Tecnicamente, os significados devem ser buscados entre as variáveis independentes numa explicação funcional, e não como propriedades da variável dependente. Quando alguém diz que pode perceber o significado de uma resposta, ele quer dizer que pode inferir algumas das variáveis das quais a resposta é uma função. A questão é particularmente importante no campo do comportamento verbal, onde o conceito de significado desfruta de tão grande prestígio. Na definição de comportamento verbal como comportamento reforçado por intermédio de outras pessoas, não especificamos, nem o podemos fazer, qualquer forma, modo ou meio. Qualquer movimento capaz de afetar outro organismo pode ser verbal. Nós, provavelmente, escolhemos o comportamento vocal, não apenas porque é o mais comum, mas também porque tem pouco efeito sobre o meio físico e porque é quase necessariamente verbal. Há, porém, linguagens escritas, linguagens por sinais e linguagens nas quais o falante estimula a pele do ouvinte. O comportamento audível não vocal, por exemplo, bater palmas para chamar um criado ou tocar uma corneta, e os gestos são verbais, mesmo que não constituam uma linguagem organizada. O telegrafista hábil comporta-se verbalmente ao mover o pulso. Algumas dessas formas normalmente surgem apenas após o estabelecimento da forma vocal, mas isto não ocorre necessariamente. A escrita e a datilografia podem ser primordialmente verbais ou transcrições de uma forma vocal anterior. Indicar palavras é verbal, como aliás qualquer indicação,
uma vez que só é eficaz quando altera o comportamento de alguém. A definição cobre também a manipulação de objetos físicos, realizada por causa de seu efeito sobre as pessoas, como por exemplo no caso dos adornos e das vestes cerimoniais. No caso de qualquer médium, o comportamento é ao mesmo tempo verbal e não verbal. Não verbal em seu efeito sobre o meio, verbal em seus efeitos últimos sobre o observador. A linguagem cerimonial, a linguagem das flores, das pedras preciosas, etc. são de pequeno interesse, porque possuem um vocabulário pequeno e pouca ou nenhuma gramática, mas, de qualquer forma, segundo os termos de nossa definição, elas são verbais. Por ser o comportamento verbal vocal a forma mais comum, podemos tratá-lo como representativo, quando for necessário, ou útil. Problemas paralelos de outras formas poderão ser considerados. Comportamento vocal. O comportamento verbal vocal é executado por uma complexa musculatura, o diafragma, as cordas vogais, as falsas cordas vocais, a epiglote, a abóboda palatina, a língua, a bochecha, os lábios e o maxilar. O mais completo registro de um único exemplo de uma locução seria o registro elétrico ou mecânico da ação de todos os músculos envolvidos. Neste momento, o interesse por tal registro é puramente teórico, uma vez que até agora não se fez nada semelhante. Felizmente, uma ciência do comportamento verbal não precisa esperar por isso. As complexas respostas musculares do comportamento vocal afetam o meio verbal pela produção da fala audível, um dado muito mais acessível. O produto acústico do comportamento vocal verbal pode ser registrado fonograficamente. O disco assim gravado pode ser convertido numa forma visível, e para maior conveniência, analisado no espectro de graus de intensidade. O registro acústico é menos preciso que um registro da ação muscular, porque diferentes padrões musculares presumivelmente produzem o mesmo som, mas ao menos ele é exequível. Ele é também mais conveniente, porque usa menos termos ou dimensões. É provável que não se perca nada importante porque o cientista se coloca essencialmente na mesma posição que o ouvinte e, para muitos fins, pode ignorar qualquer propriedade do comportamento verbal que não produza diferenças na corrente sonora. Mesmo assim, um registro acústico revela-nos mais do que usualmente queremos saber, exceto quando os detalhes acústicos devem ser especialmente destacados, e isso logo se torna difícil. Outro tipo de registro tornou-se possível com a descoberta de que a fala podia ser dividida em seus sons componentes e pela descoberta de um alfabeto fonético para representar esses sons. Estes dois avanços, é claro, foram anteriores ao estudo científico. Uma amostra de comportamento verbal pode ser registrada colocando-se os símbolos apropriados numa ordem correspondente, tal como é feito, apesar de inexatamente, ao se escrever com o alfabeto inglês. No que nos interessa, tal registro torna simplesmente possível identificar algumas das propriedades acústicas de uma locução. A transcrição permite que o leitor construa um facsímile do comportamento, o qual terá sobre a comunidade verbal o mesmo efeito que a amostra original. Este tipo de registro é prático e econômico porque um número indefinido de acontecimentos acústicos diversos pode ser representado por meio de um pequeno número de símbolos. Este uso de um alfabeto fonético não acarreta nenhum compromisso acerca do significado funcional das unidades identificadas. Podemos usar a grafia inglesa para registrar cantos de pássaros, tovit, tovou ou peeve,
ou os ruídos de coisas inanimadas, pop e boom, no sentido de que ao ler registros em voz alta reconstruímos um facsímile razoável dos cantos ou ruídos originais. Mas isto não quer dizer que os pássaros ou os tambores falem segundo fonemas ingleses. A função analítica, mais do que a transcritiva, do fonema na linguística moderna surge, por um lado, de uma incursão no domínio da fonologia, que não terá que ser feita aqui, e por outro, do estudo e comparação das práticas de comunidades verbais em seu conjunto. O linguista enfrenta os fatos seguintes. Primeiro, numa comunidade verbal, as respostas PIN e BIN ocorrem em condições diferentes, enquanto que em outra comunidade verbal elas têm o mesmo efeito ou ocorrem nas mesmas condições. Segundo, numa comunidade verbal, as respostas PIT e BIT têm efeitos diferentes ou ocorrem sob circunstâncias diferentes, enquanto que em outra comunidade verbal elas têm o mesmo efeito ou ocorrem sob as mesmas circunstâncias. Terceiro, nas comunidades em que PIN e BIN têm o mesmo efeito, PIT e BIT também têm o mesmo efeito, e onde as duas primeiras produzem efeitos diversos, as duas últimas também os produzem. Tais fatos apresentam problemas que se situam além da mera transcrição do comportamento verbal, porque incluem referências às condições de ocorrência do comportamento verbal ou aos efeitos produzidos no ouvinte. Trataremos aqui desses fatos adicionais de outra forma. O registro de uma locução no alfabeto fonético proporciona, é claro, menos informação acerca de suas propriedades do que um registro acústico, mas isto não acarretará objeções caso possamos mostrar que as propriedades preservadas são as propriedades efetivas do comportamento verbal. Isto nos leva a um princípio importante da análise do comportamento. Distinguimos entre um exemplo de resposta e uma classe de respostas. Uma única resposta, como um exemplo de atividade de um organismo, pode ser descrita na medida das facilidades de que se dispuser. Mas quando deparamos com o problema da predição do comportamento futuro, pode ser impossível predizer os numerosos detalhes de um único exemplo ou fazê-lo, mas provavelmente pode não ter importância. Tudo o que queremos saber é se ocorrerá ou não uma resposta de determinada classe. Por determinada classe, entendemos uma resposta que apresente certas propriedades selecionadas. Podemos querer saber se um homem abrirá uma porta, e não como ele gira a maçaneta. Não que desprezemos os detalhes do girar a maçaneta por não estarem submetidos a uma lei ou por serem indeterminados, simplesmente, tratamos do fato de ele abrir a porta sem atentarmos para os detalhes. A propriedade do comportamento em virtude da qual classificamos uma resposta como abrir uma porta, constitui nosso interesse principal. Da mesma forma, não precisamos conhecer todos os detalhes de uma resposta vocal desde que o padrão sonoro que ela produz obtenha certo efeito sobre uma comunidade verbal específica. Há muitas razões práticas e teóricas para que se registre e analise certos exemplos de comportamento verbal tão detalhadamente quanto possível, mas elas não coincidem com nossos interesses de previsão e controle do comportamento, pelo menos no estágio atual da ciência. O fonema foi um reconhecimento precoce do princípio da propriedade definidora de uma resposta. Infelizmente para nossos objetivos atuais, a extensão do conceito para a linguística histórica e comparativa obscureceu sua relevância para a definição da unidade do comportamento verbal no falante individual. O problema do som da fala torna-se mais claro e, ao mesmo tempo,
perde parte de sua importância quando comparamos outros modos de comportamento. Se o comportamento verbal nunca fosse vocal, não existiria a fonética ou a fonologia. Todavia, muitos dos problemas a serem considerados no estudo do comportamento verbal permaneceriam. Numa comunidade na qual todo comportamento verbal fosse escrito, teríamos que identificar marcas de fala e descobrir suas propriedades geométricas essenciais. Se tal linguagem se assemelhasse à escrita moderna, teríamos que estudar um maior número de marcas que funcionariam como, digamos assim, a letra para podermos identificar seus traços comuns e para descobrir que propriedades poderiam, para muitos fins, serem ignoradas. Se tal comunidade falasse apenas por meio de máquinas de escrever, a extensão de propriedade seria menor. A vantagem de uma extensão menor para o leitor, assim como para o cientista, pode ser percebida pela instrução, tão frequente: por favor, use letras de forma. A grafologia proporciona uma fonética rudimentar do comportamento verbal escrito. Também aqui os significados exigem outras técnicas de análise. Uma citação direta é um registro de comportamento verbal que depende mais explicitamente de um conhecimento das condições em que ocorreu o comportamento. Frequentemente, porém, ela é pouco mais que uma transcrição fonética ou acústica que permite ao leitor reconstruir propriedades relevantes do comportamento original. O relato falado de que alguém disse são 4 horas, reconstrói no momento um caso de comportamento verbal. O registro escrito permite que o leitor o reconstrua por si mesmo. Uma técnica que permita a reconstrução de um dado é pouco usual. A ciência geralmente não recorre a modelos ou à imitação. Suas descrições dos fatos não se assemelham a esses fatos. No campo do comportamento não verbal, realmente não relatamos o comportamento imitando. Todavia, ao falar uma linguagem que está sendo estudada, o cientista usa a imitação em vez de métodos mais usuais de descrição, que não mantêm uma correspondência ponto por ponto com a coisa escrita. Esta distinção será discutida mais adiante no capítulo 5. Russell chamou a atenção para o fato de que exemplos raros de comportamento verbal, como o juramento da coroação ou o Pai Nosso, possuem nomes próprios. Ele também menciona o método que se deve a Gödel, pelo qual se atribuem números a palavras, e a partir daí, a todas as sentenças possíveis. O sistema de catalogação de uma biblioteca atribui nomes próprios, números identificadores, a amplas amostras do conhecimento verbal conhecidas como livros. Não é provável, todavia, que estes prenunciem um sistema descritivo no qual todas as respostas verbais venham a receber nomes próprios que não tenham maior semelhança com as coisas nomeadas do que há existentes entre os fatos e suas descrições numa outra ciência qualquer. Não importa quão tentadora possa ser a utilização da possibilidade especial de uma transcrição fonética ou de uma citação direta para reconstruir o comportamento que está sendo analisado, devemos acentuar que, do ponto de vista do método científico, uma expressão como são 4 horas é o nome de uma resposta. Não se trata, obviamente, da resposta que está sendo estudada, porquanto ela foi dada por alguma outra pessoa em outro lugar. Ela simplesmente se assemelha àquela resposta do ponto de vista da forma. As condições responsáveis pela resposta original podem não ter nada em comum com as condições responsáveis pela resposta do cientista que descreve. Esta prática, chamada hipóstase, é uma anomalia no método científico. Como disse Keane,
Uma citação não é uma descrição, mas um hieróglifo. Ela designa seu objeto não por meio de uma descrição em termos de outros objetos, mas representando-o. Kinney fala aqui dos registros escritos do comportamento verbal escrito. Em nenhuma outra ciência isto é possível porque em nenhuma outra ciência os nomes e as coisas nomeadas possuem estruturas similares. Uma citação é, usualmente, mais do que uma transcrição fonética ou acústica, mais do que um hieróglifo ou um nome. Em primeiro lugar, frequentemente, embora não inevitavelmente, ela quebra em partes uma amostra claramente contínua de comportamento. Tais cortes não precisam refletir pausas atuais ou outras propriedades do padrão de tempo e de intensidade do comportamento. Ao citarmos um episódio falado, nós o separamos não apenas em sons da fala representados por letras, como também em unidades mais amplas, chamadas palavras ou sentenças, representadas por cortes especiais ou por pontuação. A diferença entre um registro fonético e uma citação direta pode ser percebida no treinamento exigido nos dois casos. Um pequeno repertório fonético é suficiente para transcrever a fala inglesa com vistas a uma reconstrução. Mas milhares de palavras diferentes devem ser aprendidas antes que citações diretas possam ser efetivamente escritas. O processo inclui, é claro, o aprender a soletrar bem como, particularmente, a distinção entre palavras homófonas. A habilidade em geral é adquirida durante o processo de aprendizagem da escrita e uma vez adquirida, é a miúde considerada. Provavelmente, somos levados a desprezar o fato de que no momento está ocorrendo um processo de análise. Somos também levados, muito provavelmente, a menosprezar o fato de que, numa citação direta estamos inferindo algo acerca das condições sob as quais uma resposta foi emitida, ou sobre efeitos característicos no ouvinte. Pode-se fazer uma transcrição fonética razoavelmente boa de uma língua que não se fala ou, como o estenógrafo mostra frequentemente, de uma língua familiar sem, todavia, reagirmos a ela como um ouvinte. Mas as unidades de citação direta especificam as respostas verbais como unidades sob controle funcional. Ao fazermos uma distinção entre fru e trel ou entre send me to e send me to, estamos especificando ou as condições normais nas quais as respostas são dadas ou seus efeitos normais sobre o ouvinte. Nas citações indiretas dar-se-á maior ênfase a essas variáveis adicionais. Recede that he would go. Ele disse que iria, permite apenas uma reconstrução muito grosseira de uma resposta verbal dada, pois apenas go sobreviveu do original possível e will go, eu irei. E não poderíamos sequer ter certeza de que outra resposta característica da mesma situação não tivesse sido dada efetivamente. Mas sabemos com alguma certeza, de que tipo de situação se tratava e que tipo de efeito a observação pode ter causado. Uma unidade de comportamento verbal. Do registro muscular ou acústico do comportamento verbal passamos, por meio da transcrição fonética, à citação direta e indireta. Na medida em que efetuamos essa passagem, guardamos cada vez menos informações sobre o exemplo específico. Esta perda de detalhes pode ser tolerada se as propriedades essenciais às previsões continuam a ser descritas. Ao mesmo tempo, começamos a acrescentar inferências ou fatos sobre as condições nas quais a resposta foi dada. Na tarefa de prever ou controlar o comportamento verbal devemos, é claro, levar em consideração tais variáveis adicionais, mas seu status deve ser esclarecido.
As unidades tradicionais do comportamento verbal nunca fazem uma distinção clara entre o observado e o inferido. Vejamos, por exemplo, o conceito de palavra. Tal como é usado pelo leigo e por muitos linguistas, uma palavra pode ser uma simples alocução, quero dizer-lhe uma palavra, ou a última palavra, ou uma subdivisão convencional de uma alocução. O que seria dito em 2 ou 3 palavras em inglês é frequentemente dito com apenas uma em alemão, ou um símbolo objetivo real ou suposto, escolher uma palavra, ou juntar palavras, ou algo comum a 2 ou mais modos de comportamento. Uma palavra pode ser dita ou escrita. Com menos razão, nós até falamos da mesma palavra em 2 línguas. O francês e o inglês usam a mesma palavra para acordo, acorde, ou em 2 momentos históricos da mesma língua, ou em 2 formas afins, diamante, e a mesma palavra que brilhante. Às vezes palavra parece significar apenas um padrão léxico, a palavra rápido, aquilo de que necessitamos para nossos objetivos atuais, e do qual a palavra tradicional se aproxima. É uma unidade de comportamento constituída por uma resposta de forma identificável funcionalmente relacionada com uma ou mais variáveis independentes. Em termos tradicionais, podemos dizer que necessitamos de uma unidade de comportamento definida em termos de forma e significado. A análise do comportamento não verbal esclareceu a natureza de tal unidade em condições de laboratório nas quais a conveniência da unidade pode ser submetida a rigorosas verificações. Uma extrapolação desse conceito para o campo verbal é fundamental para a análise representada pelo resto deste livro. Os tipos de comportamento nos quais estamos usualmente interessados têm, como vimos, um efeito sobre o meio, o qual por sua vez tem um efeito de retorno sobre o organismo. Tal comportamento pode ser distinguido das atividades primariamente relacionadas com a economia interna do organismo, chamando as atividades que operam sobre o meio de comportamento operante. Qualquer unidade de tal comportamento é convenientemente chamada de operante. Para muitos fins, o termo operante pode ser permutado com a tradicional resposta, mas os termos permitem-nos fazer uma distinção entre um exemplo de comportamento. Fulano fumou um cigarro entre 2 e 2 horas e 10 minutos, é um tipo de comportamento fumar cigarros. O termo resposta muitas vezes é usado para os 2 casos, apesar de não trazer o segundo significado muito claro. A descrição de um exemplo de comportamento não requer a descrição das variáveis relacionadas ou de uma relação funcional. O termo operante, por outro lado, está ligado com a previsão e o controle de um tipo de comportamento. Apesar de observarmos apenas exemplos particulares, estamos lidando com leis que especificam tipos. A distinção dá origem à questão do formalismo. Uma resposta, como um exemplo, pode ser completamente descrita como uma forma de comportamento. Um operante especifica pelo menos uma relação com uma variável, o efeito que o comportamento caracteristicamente, se bem que não inevitavelmente, tem sobre o meio, e não é por isso uma unidade puramente formal. Uma especificação formal não pode ser evitada, desde que uma resposta só pode ser considerada um exemplo de operante por meio de uma identificação objetiva. Mas não basta a identificação. Como um exemplo de operante verbal, a resposta deve ocorrer como função de certa variável. Nesse sentido, podemos distinguir entre o operante rápido no qual a variável controladora é partilhada pelo operante veloz,
e o operante rápido no qual a variável controladora é semelhante à do operante fixo. Um problema sempre presente na análise do comportamento verbal é o da dimensão da unidade. As unidades linguísticas padronizadas são de dimensões variadas. Abaixo do nível da palavra jazem raízes ou, mais rigorosamente, as pequenas unidades significativas, chamadas morfemas. Acima da palavra estão as frases, idiomas, sentenças, cláusulas, etc. Cada uma delas pode ter unidade funcional como operantes verbais. Uma partícula de comportamento tão pequena quanto um único som pode estar sob controle independente de uma variável manipulável. Veremos exemplos de tais operantes verbais atomizados mais tarde. Por outro lado, um amplo segmento do comportamento, talvez uma frase como vasta maioria ou quando tudo foi dito e feito ou a verdade. Toda a verdade e nada mais que a verdade ou toda uma sentença como quem muito quer tudo perde, podem variar sob controle unitário funcional semelhante. Apesar de partes desses operantes mais amplos terem a mesma forma que partes de outros operantes, ou mesmo de unidades completas, pode não haver interação funcional. Se isso pode parecer estranho para a análise linguística tradicional, é preciso lembrar que o operante verbal é exclusivamente uma unidade de comportamento do falante individual. A unidade funcional de um amplo operante é a extensão em que a presença desse operante no repertório do falante pode afetar operantes de forma similar, devem ser decididas a partir do estudo do comportamento deste falante. Nas práticas características de uma comunidade verbal, pode não ser possível estabelecer a unidade funcional de uma ampla amostra semelhante de comportamento. Fizemos notar que um falante possui um repertório verbal no sentido de que respostas de várias formas de tempo em tempo aparecem em seu comportamento relacionadas com condições identificáveis. Um repertório, como uma locução de operantes verbais, descreve o comportamento verbal potencial de um falante. Perguntar onde está um operante verbal quando uma resposta não está sendo emitida é o mesmo que perguntar onde está o movimento do joelho quando o médico não está batendo na rótula. Um repertório de comportamento verbal é uma construção conveniente. A distinção entre operante verbal e palavra pode ser comparada à existente entre repertório verbal e vocabulário. Disse que uma pessoa possui um vocabulário de tantas mil palavras quando estas são observadas em seu comportamento verbal durante certo período de tempo. Mas um vocabulário muitas vezes é encarado como um depósito de ferramentas inanimadas a partir do qual o falante faz uma seleção apropriada quando fala. O que se leva em consideração aqui não é apenas que certas formas específicas de comportamento verbal são observadas, mas que elas são observadas com circunstâncias específicas. Estas circunstâncias controladoras acrescentam um caráter dinâmico ao repertório, que falta ao vocabulário. Probabilidade de resposta. Algumas partes do repertório verbal surgem mais provavelmente que outras. Esta probabilidade é um conceito importante, se bem que difícil. Nosso dado básico não é a ocorrência de uma dada resposta enquanto tal, mas a probabilidade de que ela venha a ocorrer num certo momento. Cada operante verbal pode ser concebido como tendo, sob circunstâncias específicas, uma probabilidade de emissão que pode ser determinada, emissão convenientemente chamada de sua força. Baseamos a noção de força em vários tipos de evidência. Emissão de resposta. Se a resposta é emitida, o operante provavelmente é forte. Todavia,
A emissão é um sinal melhor de força se as circunstâncias são pouco comuns. Num tipo de lapso verbal, por exemplo, a resposta que se introduz ou que deforma o comportamento não é apropriada para a situação imediata, mas apesar disso surge como especialmente forte. Ouça o capítulo 11. A resposta que aparece em circunstâncias ambíguas, difíceis ou não apropriadas, mas não é um lapso, provavelmente é forte pela mesma razão. O cientista que continua a falar sobre seu trabalho durante um emocionante jogo de futebol ou num barulhento trem de metrô e o conversador compulsivo que não toma conhecimento de interrupções evidenciam repertórios especialmente fortes. Outras formas de comportamento verbal, por exemplo, o escrever, apresentam evidência do mesmo tipo. Entre as circunstâncias pouco comuns que evidenciam força podemos incluir estímulos verbais inadequados, do fato de uma pessoa ver seu nome numa relação escrita pouco clara ou muito sintética, ou ouvir seu nome em meio a uma conversação barulhenta. Podemos inferir a força de seu nome em seu próprio repertório. Nível de energia. A emissão de uma resposta constitui uma medida de tudo ou nada. Ela nos permite inferir a força apenas em termos da adequação das condições em que ocorre a emissão. Um segundo tipo de evidência sugere-nos que a força está numa escala contínua que vai de 0 até um valor muito alto. Uma resposta pode ser executada com certa energia, que não deve ser confundida com força como sinônimo de probabilidade. A energia parece variar com a probabilidade e muitas vezes é aceita como medida de força. Um enérgico e prolongado não é apenas uma resposta forte, mas sugere uma forte tendência em responder, tendência que não seria facilmente dominada por forças competitivas. Por outro lado, um tímido e breve não é aceito como um exemplo de um operante fraco, do qual inferimos alguma inadequação nas variáveis independentes. Uma energia relativa permite inferência semelhante. Da resposta a um papagaio vermelho, concluímos que a cor vermelha era de especial importância para o falante, enquanto que de um papagaio vermelho, inferimos a importância especial do papagaio em si mesmo como uma variável. Sob certas circunstâncias pode ocorrer uma rápida mudança no nível de energia, tal como o caso do Sr. Winkle nos Pickwick Papers SY, o qual pouco antes de submergir num sonho alcoólico gritou: "Que venha mais uma garrafa", começando com voz alta e terminando baixinho. Outras propriedades do comportamento verbal variam com o nível de energia. Em níveis baixos, a parte da resposta que cai de tom chega até o sussurro. No outro extremo da linha, outras propriedades topográficas são afetadas. Provavelmente por causa do mecanismo do aparato da fala, o grau de intensidade do nível de uma resposta tende a variar com a energia. Sendo o resto igual, quanto mais alta a resposta, mais alto o grau de intensidade. Por isso, o grau de intensidade pode às vezes ser tomado como indicador de força. No comportamento de crianças pequenas, as observações apropriadas a uma ocasião social emitidas em voz baixa e quase inaudível, em contraposição aos gritos emitidos ao brincar, sugerem uma ordem de valores possíveis. Outras formas de comportamento verbal apresentam em geral uma extensão mais limitada. No comportamento verbal escrito, algumas indicações de força podem ser encontradas no tamanho das letras, na pressão da pena, nos itálicos, etc. Alguma concessão a características comparáveis se faz pelo modelo do tipo empregado.
Estes são hoje expedientes convencionais, embora guardem algum traço de uma variação original da força operante. Velocidade. Outra propriedade do comportamento verbal emitido é a velocidade com a qual as partes sucessivas da amostra se seguem umas outras, ou a velocidade com que a resposta aparece depois que a ocasião para sua emissão tenha surgido. Admite-se em geral a implicação de que um comportamento verbal forte é rápido e que hesitação revela pouca força. Uma resposta pronta indica que o falante estava fortemente inclinado a dá-la. Uma demora na resposta nos leva a suspeitar que algo está possivelmente errado nas circunstâncias controladoras. A fraqueza pode dever-se a um comportamento competitivo. Um homem absorvido na leitura de um livro pode demorar vários segundos para responder a um chamado ou a uma pergunta. Em crianças pequenas, nas quais o comportamento verbal é fraco porque ainda está sendo adquirido, atrasos de minutos são por vezes observados. Uma criança de 13 meses já havia adquirido a resposta luz. Certa ocasião lhe foi mostrada uma luz e perguntaram-lhe: "O que é isso?" Ela não deu qualquer resposta durante, pelo menos, 1 minuto e desistiu-se da tentativa de levá-la a responder. Ela já havia voltado a brincar quando a resposta surgiu claramente. Em comportamentos patológicos pode haver atrasos ainda maiores. Um registro antigo de um caso se encontra em Red, que pediu a um de seus pacientes afásicos que contasse isto e que repetisse a ordem numérica. O paciente não respondeu durante 10 minutos, quando então, subitamente, começou. 1, 2, 3, 4. Às vezes, inferimos a força do comportamento verbal de alguém com quem nos correspondemos a partir da velocidade com a qual uma carta é respondida, e traços de velocidade na caligrafia proporcionam uma evidência semelhante. Gestos frenéticos demonstram velocidade na resposta em outra forma de comportamento. Mas se os indicadores são obscurecidos por esses interesses conflitantes, evidências de força continuam a sobreviver. Continuamos a fazer inferências práticas acerca do comportamento do falante a partir de sua energia, velocidade e repetição. Um completo nivelamento com vistas à monotonia é impossível de ser alcançado e a comunidade, de fato, se opõe a isso. Em alguns tipos de comportamento verbal, por exemplo, quando se lê alto, a variável controladora gera um comportamento de um nível razoavelmente constante de força. Exceto no caso de respostas pouco familiares ou mal aprendidas, um texto normalmente não reforça uma resposta mais do que outra. Mas uma série de respostas de energia e velocidade uniformes não é eficiente no que toca ao ouvinte. Por isso, o leitor é levado a introduzir sinais espúrios de força. Ele lê como se seu comportamento tivesse sido determinado, não por um texto, mas por um conjunto de variáveis semelhantes às da fala real. Ora, é significativo que ele faça isso modulando a intensidade, a energia e a velocidade. A partir desses indicadores de força, o ouvinte infere um conjunto de condições determinantes. O leitor revelou uma boa interpretação. Nós também proporcionamos indicadores por outras razões. Se nos mostram uma apreciada obra de arte e exclamamos que beleza, a velocidade e a energia da resposta não serão desperdiçadas com o proprietário. Podemos acentuar o efeito por meio de repetição. Que beleza, que beleza! Verdadeiramente, uma beleza! Isto é percebido de forma tão clara por qualquer pessoa que tornou-se parte de uma cultura simular características de força, quer as variáveis independentes apropriadas estejam presentes ou não,
quer o quadro proporcione ou não uma ocasião na qual tal comportamento verbal seria naturalmente forte. Dificilmente isso se daria se o significado de nossos indicadores tivesse sido inteiramente obscurecido por outras considerações. Frequência alta. Um terceiro tipo de evidência é a alta frequência com que uma resposta aparece numa extensa amostra de comportamento verbal. Por exemplo, o número de vezes que um falante emite eu, meu, mim. Mim é usado para indicar a força de seu comportamento com relação a si mesmo como variável controladora, seu egocentrismo, ou conceito. Outras respostas têm sido usadas para indicar outros temas. Com tal medida se pode mostrar que os interesses de um escritor mudam de ano para ano, que ele se toma mais ou menos preocupado com o sexo, a morte ou com qualquer outro assunto. A prática reconhece a noção geral de uma probabilidade variável de resposta e a relevância de uma alta frequência ao medi-la. Mas tais interpretações dependem de certos pressupostos, que nem sempre são justificados. A contagem de palavras é, muitas vezes, uma tentativa de desenvolver uma análise puramente formal da variável dependente isolada. O comportamento verbal é estudado sem se levar em conta as circunstâncias em que foi emitido. Mas apesar de ser útil saber que uma resposta de uma certa forma é frequentemente emitida, é também importante conhecer as condições predominantes. Desde que nossa unidade de análise não é puramente formal, não podemos ter certeza de que todos os exemplos de uma resposta são exemplos do mesmo operante. Nem podemos ter certeza de que a frequência não possa ser atribuída à frequência de ocorrência de variáveis de controle. No caso do egocentrismo, o próprio falante está sempre presente e a mudança de sua inclinação para falar sobre esse assunto pode ser significativa, mas uma resposta como neve deve variar, podemos presumir, de acordo com a estação. Uma mudança de frequência pode não refletir uma mudança de tendência em falar sobre a neve quando ela está presente, mas apenas outras circunstâncias. Mesmo a frequência de respostas, tais como eu, mim, meu e minha, pode variar como uma função do ouvinte a quem se destina o comportamento verbal, a menos que saibamos que tal ouvinte permanece presente ou ausente. Uma mudança de frequência não pode ser usada para se inferir dela uma tendência subjacente em emitir tais formas. Apesar de a alta frequência ser um dado interessante e até mesmo satisfatório, ela se afasta de nosso programa de lidar com o falante individual numa dada ocasião. Seus dados são mais relevantes para estudos de práticas características de uma dada comunidade verbal e, por isso, mais apropriados para as preocupações comuns dos linguistas. Todavia, pode-se usar às vezes tais dados para inferir processos característicos do falante individual. Repetição. Uma terceira indicação possível de uma relativa força é a repetição imediata de uma resposta. Em vez de dizer não, com grande energia alguém pode dizer não, não, não. Uma forma de repetição indiscriminada está implícita na forma 1000 vezes não. Energia e repetição podem combinar-se. Ocasionalmente pode-se observar o declínio da força em respostas sucessivas, que vão paulatinamente diminuindo de energia, intensidade e velocidade. Não, não, não. A repetição é aparentemente responsável por uma classe de expressões que envolvem uma ênfase especial, por exemplo, venha, 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 e agora, agora. Expressões como again and again, muitas vezes hard and hard, vezes sucessivas, e milhas são complicadas por um princípio adicional,
mas provavelmente revelam também o efeito da força. Um engano muito, muito triste funciona no lugar de um engano muito triste. A repetição pode ser diluída por um comportamento interposto. Na resposta não foi nada, a força excepcional da forma não é evidente em sua repetição. Limitações da evidência de força. É fácil superestimar a significação desses indicadores. Se duas ou mais propriedades do comportamento indicam a mesma coisa, elas devem variar juntas, mas energia, velocidade e repetição nem sempre satisfazem a essa exigência. Classificamos as pessoas de acordo com a força geral de seus comportamentos verbais, de uma forma que sugere que nossas medidas estão intimamente associadas. Por exemplo, a pessoa prolixa, quando é prolixa, fala alto, depressa e se repete, enquanto o taciturno fala devagar, baixo e raramente repete. Mas nas respostas isoladas essas medidas se alteram por outras circunstâncias e as exceções devem então ser explicadas. Por exemplo, uma resposta mal memorizada pode tardar por causa de sua fraqueza, mas, durante a demora o caráter aversivo da situação cresce e quando, finalmente, ela é emitida, o nível de energia pode ser alto. A aparente discrepância entre retardamento e força exige uma explicação especial. Outra complicação é que nossas medidas, nível de energia, rapidez da resposta e mesmo repetição, entram na construção de diferentes formas de resposta. Em inglês, isto não apresenta maior dificuldade. Níveis absolutos de altura e intensidade não são distintivos, nem tampouco são importantes os níveis de altura relativa. Mudanças de altura, todavia, distinguem diferentes tipos de alocução. A energia da resposta não pode ser tomada como um indicador inevitável de força na medida que ela serve para tornar deserto, uma resposta diferente de dessert, sobremesa. O prolongamento de um som não significa necessariamente força quando ele surge como quantidade. Nem tampouco a reduplicação é sempre um exemplo útil de repetição de forma. Energia, velocidade e repetição são afetadas por condições especiais de reforço. Falamos mais alto com um surdo e mais devagar com um bobo, e nos dois casos, repetimos. A repetição pode tornar-se necessária num lugar barulhento. Ouça. Quando nosso interlocutor está longe, aumentamos a energia e o nível da voz e prolongamos cada som quando isso é possível. Uma resposta rápida e alta obterá mais resultado numa situação competitiva, por exemplo, numa sala de aula. Podemos admitir condições especiais desse tipo na avaliação de qualquer medida dada apenas inferindo a força operante, não do fato de que alguém fala alto, mas do fato que esse alguém fala mais alto do que o faria normalmente nas mesmas circunstâncias. Há algum consolo na averiguação de que mudanças de força devidas a essas condições especiais frequentemente exageram a força natural. Elas podem nos levar a confundir a importância relativa de um indicador, mas não sua direção ou sinal. Infelizmente, outros tipos de consequência opõem evidências normais de força. Valores extremos de qualquer uma dessas propriedades interferem no efeito sobre o ouvinte. A comunidade verbal, como uma coleção de ouvintes, força a fala a um certo padrão de velocidade, energia e repetição. Se a criança fala alto, é corrigida. Se ela murmura, recomenda-se para que fale alto. Se suas palavras brotam aos tropeços, recomenda-se que seja mais ponderada. Repetir-se é considerado uma forma, mas a dupla negativa, que é apenas o resultado inocente de um não forte,
é considerado ilógico e não gramatical. Probabilidade e exemplo isolado. Apesar da língua inglesa conter muitas expressões que sugerem que o conceito de probabilidade de uma resposta é um conceito familiar e útil, permanecem certos problemas a serem resolvidos para que ele possa ser empregado na análise do comportamento. Em condições de laboratório, a probabilidade da resposta é facilmente estudada num organismo individual como frequência de resposta. Em tais condições, mudanças de frequência podem ser apontadas como funções precisas de variáveis específicas, e tais estudos fornecem alguns dos fatos mais fidedignos disponíveis sobre o comportamento. Mas precisamos caminhar do estudo das frequências para a consideração da probabilidade de um fato isolado. O problema não é apenas próprio do campo do comportamento. Ele é básico onde quer que os dados de uma ciência sejam probabilísticos, e isto significa as ciências físicas em geral. Apesar de os dados sobre os quais tanto o leigo como o cientista fundamentam seus conceitos de probabilidade surgirem sob forma de frequência, ambos querem falar acerca da probabilidade de ocorrência de um único acontecimento. Nos últimos capítulos deste livro, consideraremos a maneira pela qual diversas variáveis combinam num dado momento, contribuem para dar força a uma dada resposta. Ao fazer isso, pode parecer que estejamos indo além de uma interpretação da probabilidade em termos de frequência. Todavia, nossa evidência para a contribuição de cada variável baseia-se exclusivamente na observação das frequências, variáveis independentes e processos correlatos. A probabilidade de que uma resposta verbal de determinada forma venha a ocorrer num dado momento constitui o dado básico a ser previsto e controlado. Esta é a variável dependente numa análise funcional. As condições e acontecimentos para os quais nós voltamos com vistas a conseguir previsão ou controle, as variáveis independentes, precisam agora ser consideradas. Condicionamento e extinção. Qualquer operante, verbal ou de outro tipo, adquire força e continua a ser mantido quando as respostas costumam ser seguidas por um acontecimento chamado reforço. O processo de condicionamento operante é mais evidente quando o comportamento verbal é adquirido inicialmente. Os pais constroem um repertório de respostas na criança reforçando muitos casos particulares de uma resposta. Obviamente, uma resposta deve aparecer pelo menos uma vez antes de ser fortalecida pelo reforço. Isto não quer dizer, todavia, que todas as formas complexas do comportamento do adulto estejam no repertório vocal não condicionado da criança. Os pais precisam esperar pelo surgimento da forma final. Respostas muito intrincadas podem ser construídas no comportamento de um organismo por meio de um processo que pode ser ilustrado pelo seguinte exemplo. Decidimos condicionar um pombo a caminhar em sua gaiola segundo um padrão que obedecia ao modelo de um 8. Admitamos que o pombo esteja faminto e que podemos apresentar imediatamente a comida como um reforço conveniente. Não precisamos esperar até que a figura 8 surja inteira para reforçar o comportamento. Começamos reforçando qualquer seção isolada do comportamento que seja parte do modelo final. No caso do pombo permanecer relativamente imóvel, podemos ter que começar reforçando o mais leve movimento. A ave torna-se ativa em pouco tempo, apesar de tal atividade não obedecer a qualquer padrão determinado. Em seguida, suspendemos o condicionamento até que a ave comece a se mover numa direção como, por exemplo, o sentido do movimento dos ponteiros do relógio.
O menor movimento nessa direção é imediatamente reforçado. Posteriormente, o reforço é suspenso até que um movimento extenso seja executado. Movimentos circulares completos surgirão em breve. Isto constitui metade do resultado desejado. O operante é então parcialmente extinto, enquanto os reforços são suspensos até que a ave se mova em direção contrária ao movimento dos ponteiros do relógio. Pode ser necessário reforçar ocasionalmente o movimento feito segundo a direção dos ponteiros do relógio. Eventualmente a ave fará voltas completas nas duas direções. As duas partes do padrão escolhido estão agora disponíveis, mas não ainda na ordem desejada. Podemos agora esperar por um padrão correspondente ao número 8 antes de proporcionar novo reforço. Em condições favoráveis, o desempenho final relativamente complexo pode ser adquirido num curto espaço de tempo. Ao ensinar uma criança a falar, as especificações formais sobre as quais o reforço é contingente são, no começo, muito suaves. Qualquer resposta que se aproxime vagamente do comportamento padrão da comunidade é reforçada. Quando tais respostas começam a surgir com maior frequência, passa-se a exigir maior precisão. Desta maneira, podem-se obter formas verbais muito complexas. Veremos no capítulo 4 que há outras maneiras de se provocar uma resposta complexa para que se possa reforçá-la. Este método de aproximações progressivas usualmente é relevante apenas nos estágios iniciais de construção de um repertório verbal. Se as contingências do reforço são, por qualquer razão, abrandadas ou relaxadas, as propriedades da resposta verbal sofrem uma mudança em outra direção. A degeneração das formas de comando militar é um exemplo. Consideremos um sargento com um novo esquadrão que deve ser condicionado a obedecer-lhe as ordens. O sargento começa com uma resposta verbal empregada pela comunidade verbal mais ampla, por exemplo, a resposta marche. De início, esta resposta precisa ser claramente anunciada, mas em breve o esquadrão executa a resposta apropriada independentemente de muitas especificações do comando, em parte porque outros aspectos da situação começam a controlar o comportamento. A forma da resposta então se degenera de maneira característica e eventualmente pode atingir o estágio de uma simples expulsão forçada de ar com alguma vocalização, mas com pouca ou nenhuma forma. Apenas porque o comportamento apropriado do esquadrão sobrevive à deterioração do comportamento do sargento, é que a forma final é eficaz. O esquadrão, enquanto grupo de ouvintes, foi progressivamente recondicionado. Um novo esquadrão, todavia, pode trazer de volta uma forma de comportamento mais específica por parte do sargento. As consequências do reforço continuam a ser importantes depois que o comportamento verbal foi adquirido. Sua principal função é manter a força da resposta. A frequência com que um falante emitirá uma resposta depende, o resto sendo igual, da alta frequência do reforço numa dada comunidade verbal. Se o reforço cessa em virtude de alguma mudança de circunstância, o operante enfraquece e pode mesmo desaparecer pela extinção. Reforço operante, portanto, é um simples meio de controlar a probabilidade de ocorrência de determinada classe de respostas verbais. Se desejamos tornar a resposta de um dado tipo altamente provável, providenciamos o reforço efetivo de muitos exemplos de tal tipo. Se desejamos eliminá-la do repertório verbal, providenciamos para que não haja mais reforço.
Qualquer informação sobre a frequência relativa de reforço característica de uma comunidade verbal dada é obviamente valiosa para a previsão de tal comportamento. Controle do estímulo. Uma criança adquire comportamento verbal quando vocalizações relativamente não padronizadas, reforçadas seletivamente, assumem gradualmente formas que produzem consequências apropriadas numa dada comunidade verbal. Na formulação desse processo, nós precisamos mencionar os estímulos que ocorram antes do comportamento a ser reforçado. É difícil, se não impossível, descobrir estímulos que evoquem respostas vocais específicas na criança muito jovem. Não há estímulo capaz de fazer uma criança dizer B, ou A ou I, da mesma forma que podemos levá-la à salivação pingando limão em sua boca ou fazer suas pupilas se contraírem por meio de um raio de luz. A matéria bruta a partir da qual o comportamento verbal é construído não é eliciada. Para reforçar uma dada resposta é preciso apenas esperar que ela ocorra. Todavia, estímulos anteriores são importantes no controle do comportamento verbal. São importantes porque constituem uma contingência de reforço de 3 termos a qual pode ser expressa desta forma: na presença de um dado estímulo, uma dada resposta é caracteristicamente seguida por um dado reforço. Tal contingência constitui uma propriedade do meio. Quando ela prevalece, o organismo não só adquire a resposta que obtém o reforço, mas também se torna mais propenso a emitir essa resposta na presença dos estímulos anteriores. O processo mediante o qual isto se constitui, chamado discriminação de estímulo, tem sido extensivamente estudado no comportamento não verbal. Numerosos exemplos serão descritos em capítulos posteriores. Motivação e emoção. Ainda que o reforço proporcione o controle de uma resposta, não usamos o reforço enquanto tal quando posteriormente exercemos controle. Reforçando com açúcar, fortalecemos a resposta açúcar, mas a resposta só será emitida quando a criança estiver faminta de açúcar. Assim sendo, controlamos a resposta, não por meio de reforços adicionais, mas privando ou saciando a criança com açúcar. Respostas não verbais são controladas da mesma maneira. Quer uma porta seja aberta por meio de torça a maçaneta e empurre, ou por meio de fora. Nos tornamos a resposta mais ou menos provável alterando a privação associada com o reforço de passar pela porta. Se a resposta foi reforçada de várias maneiras diferentes, podemos controlá-la mudando não a privação, mas o reforço iminente. Nós aumentamos a probabilidade de um homem vir a atravessar uma sala colocando um objeto comumente reforçador na outra extremidade. Removendo tal objeto, ou melhor, colocando-o próximo do homem, reduzimos a probabilidade de que ele venha a atravessar a sala. Quando um operante é adquirido, ele torna-se membro de um grupo de respostas que varia juntamente com a privação relevante. Um homem obtém um copo de água de muitas maneiras, pegando um copo de água, abrindo uma torneira, vertendo água de uma jarra, etc. O operante verbal água torna-se desse grupo quando é reforçado com água. As probabilidades de todos os operantes assim reforçados variam juntas. Respostas de todas as classes aumentam sua probabilidade de ocorrência quando privamos o homem de água ou levamos a perder água e, por exemplo, induzindo-o a exercícios violentos alimentando-o com sal, que deve ser eliminado, ou aumentando a temperatura do ambiente, provocando-lhe a transpiração. Por outro lado, tornamos tais respostas menos prováveis de ocorrer pelo fato de levar o homem a beber grande quantidade de água.
Tais operações são designadas pelo leigo como criadoras ou mitigadoras de um estado de sede. Tal concepção é apenas tão válida ou útil na previsão e controle quanto a observação sobre a qual repousa. Os acontecimentos importantes constituem as operações que modificaram o estado de sede. Ao prever e controlar a resposta verbal água, nós não mudamos diretamente a sede, nós iniciamos certas operações que a modificaram. É mais simples omitir qualquer referência a um impulso, e dizer que a probabilidade de uma resposta, água, pode ser modificada por meio dessas operações. Suponhamos, todavia, que nosso falante, além de beber a água, a tenha usado para apagar incêndios. Até termos verificado esse ponto, não podemos ter certeza de que uma resposta adquirida quando ele foi reforçado com água por estar sedento será emitida quando o cesto de papéis se incendiar. Se há alguma conexão funcional, ela deve ser buscada em certos fatos comuns ao beber a água e ao apagar um incêndio. Se a resposta, água, foi reforçada pela estimulação visual proporcionada pela água antes do que pela água na boca, e se tal estimulação desempenha um papel no controle do comportamento de apagar um incêndio, então a resposta adquirida apenas sob privação de água pode ocorrer no caso de um desastre. O grupo de operações que afetam a força de água sugere, na linguagem comum alguma necessidade geral de água mais do que sede, mas teremos que examinar todos os comportamentos nos quais a água desempenha um papel para definirmos essa necessidade. Podemos dizer que aumentamos a força de qualquer resposta que tenha sido reforçada com água, inclusive a resposta verbal água, fortalecendo qualquer comportamento que requeira água para sua execução. Em termos mais técnicos, este comportamento seria descrito como qualquer comportamento sob o controle da água como um estímulo discriminativo. Controle aversivo. Há outros tipos de consequências que alteram a força de uma resposta verbal. O comportamento pode ser reforçado pela redução do estímulo aversivo. Quando o estímulo aversivo é reduzido, chamamos o comportamento de fuga. Quando algumas condições que caracteristicamente precedem o estímulo aversivo são reduzidas, nós as chamamos de evitação. Assim, se a resposta verbal, pare, é reforçada quando acarreta a suspensão de uma injúria física, a resposta é um exemplo de fuga. Mas não toque em mim. Pode ser reforçado quando acarreta a suspensão de uma ameaça de tal injúria, de fatos que foram previamente seguidos de tal injúria e que daí por diante condicionaram estímulos aversivos, e o comportamento é então chamado de evitação. Quando o falante teve uma história de tal reforço, controlamos seu comportamento verbal criando as circunstâncias apropriadas. Levamo-lo a dizer, pare, espancando-o ou a dizer, não toque em mim, ameaçando-o com o espancamento. Uma descrição completa do comportamento verbal do falante individual leva-nos a observar outras variáveis no campo da motivação e da emoção, mas os processos aqui são raros. Se é que isso ocorre alguma vez, e relacionam-se apenas com o comportamento verbal. Alguns pontos relevantes serão discutidos no capítulo 8. O ouvinte e o episódio verbal total. Nossa definição de comportamento verbal aplica-se apenas ao falante, mas o ouvinte não pode ser omitido de nossa descrição. O conceito tradicional de comportamento verbal, discutido no capítulo 1, admitia geralmente que certos processos linguísticos básicos eram comuns ao falante e ao ouvinte. Processos comuns são sugeridos quando se admite que a linguagem acorda na mente do ouvinte,
ideias presentes na mente do falante, ou quando a comunicação é tida como bem-sucedida só quando uma expressão tem o mesmo sentido para o falante e para o ouvinte. Teorias do significado comumente são aplicadas tanto ao falante como ao ouvinte, como se o processo significativo fosse o mesmo para ambos. Muito do comportamento do ouvinte não tem qualquer semelhança com o comportamento do falante, e não é verbal, de acordo com nossa definição. Mas o ouvinte, bem como o leitor, está reagindo a estímulos verbais, os produtos finais do comportamento aqui analisado, e naturalmente, estamos interessados no destino de tais estímulos. Por um lado, eles evocam respostas das glândulas e dos músculos lisos, pela mediação do sistema nervoso autônomo, especialmente as reações emocionais. Estes exemplificam os clássicos reflexos condicionados. Por outro lado, os estímulos verbais controlam grande parte do complexo comportamento do esqueleto com o qual o indivíduo opera sobre seu meio. Os processos relevantes nestas duas amplas áreas serão considerados a seguir, na medida do necessário. Em qualquer caso, o estímulo verbal não difere em nada de outras espécies de estímulos. O comportamento de um homem como ouvinte não deve ser distinguido de outras formas de seu comportamento. Nosso interesse pelo ouvinte não é, porém, apenas um interesse em saber o que acontece aos estímulos verbais criados pelo falante. Numa descrição completa de um episódio de fala, precisamos mostrar que o comportamento do ouvinte proporciona de fato as condições que tínhamos suposto na explicação do comportamento do falante. Nós precisamos de descrições separadas, mas que se interliguem, tanto do comportamento do ouvinte como do falante, se nossa explicação do comportamento verbal tiver que ser completa. Na explicação do comportamento do falante, pressupomos um ouvinte que reforçará seu comportamento de determinadas maneiras. Na descrição do comportamento do ouvinte, pressupomos um falante cujo comportamento tem certa relação com as condições ambientais. As trocas entre eles devem explicar todas as condições assim pressupostas. A descrição de todo o episódio estará então completa. Você acabou de ouvir o segundo capítulo do livro de Skinner, O Comportamento Verbal. Recomendamos que você se inscreva no canal para não perder os novos capítulos. Nos vemos no capítulo 3 sobre o operante verbal, mando, até lá!